Jesus. Aleluia. Vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Abre aí Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Ou melhor, capítulo 9, versículo 23. Aleluia. Lucas, capítulo 9, e o versículo de número 23. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos veem como que Deus ele confirma a palavra, quando ele quer que aquela palavra seja pregada na igreja. Né? Vocês vão ver aqui, o pastor Luiz ele deu a mesma passagem, só que em Mateus, né? No Evangelho de Mateus. Aleluia. E ele comentou a respeito de ser filho e levar a cruz, né? Aleluia. Eu estudei ao tema que Deus me deu, né? O privilégio de ser seguidor de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O tema que eu estudei foi: seguindo a Jesus, estaremos seguros. Está vendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema que nós vamos meditar nessa noite. Quando eu terminar a leitura, os irmãos sentam com a Bíblia aberta para nós ler Bíblia. Amém? Aleluia. O versículo de número 23 somente está escrito assim, ó. E dizia, aleluia. Lembra o 9? É o 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Pode sentar agora. Louvado seja o nosso Deus. Como eu disse, a irmã já leu, ontem eu falei sobre isso aqui. A irmã já orou pedindo para Deus falar com a gente, né? Na oração nós já estamos pedindo para o Senhor falar conosco aqui hoje. Então, agora vamos ouvir, né? Aleluia. Deus já falou na leitura oficial, agora vai continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos, aleluia, Jesus ele deixando bem claro, né? Aleluia. Quem verdadeiramente é o seguidor dele? Isso aqui ele já deixou claro. O pastor Luiz já falou sobre isso, né? Quem não renuncia não está servindo a Jesus. Não. Aleluia. Ele está fazendo igual o Paulo falou lá em Romanos 16. Ele está seguindo o próprio ventre dele, fazendo o que ele bem quer. Ele não renunciou nada, ele apenas está na igreja, né? Faz parte da igreja, mas ele não é ainda um membro do corpo de Cristo, porque o membro do corpo de Cristo obedece ao dono, né? Aleluia. A minha mão ela obedece ao corpo. Se eu quiser fechar ela tem que fechar. Se eu quiser abrir, ela tem que abrir, né? E a minha mente é quem domina isso. Se a minha mente paralisar o meu corpo de trabalho, não é. E Jesus é o quê? Jesus Cristo é a cabeça. Ou seja, significa que ele é o cérebro. É ele que domina a igreja. O corpo é dominado por ele. Amém? Aleluia. Por isso que uma pessoa sem Jesus é considerado morto. A Bíblia, por exemplo, está estreito, né? A Bíblia diz que a pessoa sem Cristo é morto. Está morto, né? Aleluia. Uma certa vez eu ouvi um irmão, ele gostava de falar isso, né? Ele fala que, aleluia, uma pessoa sem Jesus Cristo é como uma estátua sem cabeça, né? Aleluia. E ele gostava de falar isso quando ele pregava sobre a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja que, né, falava de Jesus e tudo, mas não tinha Jesus, porque Jesus estava lá de fora. E o que tem que ter por aí assim? Falando de Jesus e sem Jesus, né? Falando que Jesus salva, mas ele mesmo não está salvo, né? Falando que tem que amar Jesus, mas ele mesmo não tem amor nenhum por Jesus. O amor dele é por dinheiro, o amor dele é por riqueza, é por carro, é por propriedade, né? Por bens materiais. Aleluia. Isso é a diferença. Mas aqui Jesus deixou bem claro que quem é seguidor dele renuncia. Ah, irmão, mas eu tenho que largar minha casa. Não, porque ele está falando isso para você, né? Aleluia. A Bíblia está falando para você não pôr o seu coração nisso, né? Ah, eu não vou para a igreja, eu tenho que limpar minha casa. Sua casa é mais importante que Jesus? A limpeza da sua
Que aí não ia resultar em nada. Você ia morrer, o carro ia ser para quem? Né? Aleluia, mas Jesus não, ele deu o sangue dele, a vida dele, pela minha e a sua. Aleluia, ele entregou, derramou a última gota, que a palavra diz que quando acabou o sangue, começou a sair água, porque ele tinha mais sangue. E tudo isso foi pela minha e a sua alma. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então agora vamos para a parte sobre seguir Jesus, né? Aleluia. Seguindo a Jesus Cristo, nós estaremos seguros, em segurança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus é o maior seguro de vida para que nós podemos ter. Aleluia. Pastor, mas como seguro de vida? Né? Você paga aí seguro de vida aqui aí nos convênios, né? Você paga lá o seguro de vida. Mas não adianta nada, porque o seguro de vida só pode funcionar para você morrer. Não serve isso, né? Nem para você vai servir. Só vai servir para comprar o seu cartão, para manter o pai enterrar você. Só isso. Né? Você vai estar garantido para a funerária poder guardar tudo que você precisar quando morrer. Jesus é diferente. Aleluia. Jesus depositou o nosso seguro lá no céu. Quando nós partir aqui, Ele nos
Aleluia, quando vier uma aprovação sobre você, o que você tem que fazer é correr para os pés de Jesus e pedir força. Porque tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Jesus. E tudo que Jesus permite é ter um propósito. Cuidado para não interromper o propósito de Jesus e você se dá mal. Aleluia! Como fazer dar certo o propósito de Jesus? É quando vir a prova, você correr para os pés de Jesus. Senhor, está acontecendo. Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não estou entendendo nada, mas o Senhor sabe. Então me ajuda, porque eu estou perdido no meio dessa prova, mas o Senhor sabe como que eu tenho que vencer. Então me guia nela para me chegar do outro lado. Aleluia! É assim. Aquele livro Peregrino ensina isso. Quem já leu ele? Aleluia, leia lá que você vai ver. Você vai aprender a passar pelo vale da sombra da morte. Você vai aprender a passar pelas tribulações dessa vida. Lá você vai aprender muita coisa sobre batalha espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá você também vai ler Bíblia até quando você terminar de ler aquele livro, você leu metade da Bíblia. Porque lá é versículo que você entendeu o escritor daquele livro. Aleluia, muitos que conheceu e que leu o Peregrino fala que ele tinha a mente tão produtiva na palavra de Deus que se era o povo que fala, que se alguém furasse ele com uma faca, o que ia sair dele era só versículos bíblicos. E você vê pelo livro lá. Aleluia, porque é Bíblia, lá é Bíblia, é só Bíblia. Ele fala e embaixo do rodapé está chovendo de versículo bíblico. Tudo naquele assunto. Louvado seja o nosso Deus. Batalha espiritual se vence de joelho. Batalha espiritual se vence, aleluia, e com a boca no pó, clamando ao Senhor, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo direção, sabedoria, pedindo controle, pedindo, meus irmãos, a direção, aleluia, porque na hora da aprovação, se você não orar, você perde o alvo. E muitos têm perdido por causa disso. Que a prova vem e ele não ora. E quando ora, não é naquele objetivo, ele está preocupado com outras coisas. E aí ele se perde nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é seguir Jesus. Aleluia. É você passar pela prova. Aleluia. Em comunhão com Cristo. Aleluia. Deixando ele te guiar durante a aprovação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso maior seguro de vida, o melhor que existe. Aleluia, por quê? Porque Ele nos dá garantia de vida eterna, ou seja, de descanso, de paz. Ele é quem nos dá a garantia. Aleluia, e Ele prometeu que quando for na vida dele, aleluia, os que estiverem mortos, que tiverem enterrados debaixo da terra, agora eu vou falar um momento. Aleluia! Aí nessa hora, Pedro vai ressuscitar, Maria vai ressuscitar, João vai ressuscitar, Tomé vai ressuscitar, os outros apóstolos vão ressuscitar, menos o maligno chamado Judas Iscariote, que ele vai ficar para a segunda ressurreição para ser condenado. Aleluia! E todos os crentes que morreram durante todo o tempo dessa vida, aleluia! No dia do arrebatamento, os fiéis que estiverem mortos ressuscitarão. 1 Coríntios 15, verso 52. Aleluia, serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares e entrarão nos céus de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos deu essa garantia. Nós podemos confiar nisso, porque Ele ressuscitou. É o único que ressuscitou. Ah, pastor, mas Lázaro também ressuscitou, mas foi Jesus que ressuscitou ele. Aleluia. Eliseu orou por uma criança e ele ressuscitou, mas depois a criança morreu. Está até hoje na terra. Elias orou também por uma criança e ressuscitou, mas depois a criança morreu. Aleluia. Mas Jesus Cristo não, ninguém foi lá orar no tempo
passando as duas, como que nós vamos conseguir? E a preocupação dela, a palavra diz que quando elas chegaram lá, tiveram surpresa, porque a pedra já estava do lado, a porta aberta. Aleluia! Elas olharam para dentro, aí o que elas viram? Viram dois varão, dois jovens, um sentado onde estava a cabeça de Jesus, o outro onde estavam os pés, e falando com elas: mulheres, aleluia, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando um vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui mais, ele já ressuscitou, aleluia, e elas ficaram alegres. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aí Maria Madalena sai, a mesma assim ainda triste, porque não viu Jesus, achou que alguém tinha roubado, né? Porque elas achavam que aqueles anjos não eram os anjos, ela achou que era pessoa, né? Que ela estava sonhando, aleluia. E quando ela sai triste no meio do jardim, aleluia, ela encontra um outro homem, aleluia, de branco, aleluia, e ela chega para ele achando que é o cuidador do jardim e fala: Senhor, se você pegou o corpo do meu mestre, me devolve para a gente cuidar, passar perfume. Se você tirou de lá, devolve para nós, nós vamos cuidar dele, nós vamos poder dar a ele, aleluia, os tratamentos, vamos perfumar o corpo, aleluia, devolve o corpo do nosso mestre. Jesus falou firme e disse: Maria. Aleluia, imagina, irmão, quando Jesus falou com a voz, aleluia, ela conheceu essa voz. Eu conheço essa voz, eu ouvi aleluia, pregando, essa voz eu ouvi dando óleo para Lázaro sair da cova, essa hora eu ouvi falando por o filho da viúva de Naim acordar, e ele acordou. Essa voz eu conheço, e ela caiu de joelho. Rabi, que significa mestre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se encontrar com Jesus, irmão, uma das atitudes é essa: é você se curvar. Aleluia! É você se curvar, reconhecendo que Ele é Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, por isso que Jesus é o maior seguro de vida, porque Ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou, está vivo. Aí muitos tentou negar: é mentira, o discípulo roubou o corpo, então mentindo, dizendo que ele ressuscitou. Aleluia. Aí alguém vai lá, começa a pregar, irmão, dá uma mensagem para acabar com os fariseus, né? Repreendendo os fariseus por causa da maldade deles. Aleluia. Eles disseram: vamos matar esse homem, vamos matar ele. Pegaram os teus e começaram a apedrejar. Estevão dobrou o joelho, oh glória, dobrou o joelho, e as pedras batendo, e ele olha para o céu. Aleluia, a pedra batendo. Daqui a pouco Estevão ergue a voz e diz: eis que eu vejo o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí olharam para Estevão, o brilho da glória de Deus, o Espírito Santo estava em Estevão. Aleluia, e fala que ele estava parecendo o rosto de um anjo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Provas que Jesus está vivo, ressuscitou. Então por isso Ele é a garantia, Ele é o nosso seguro de vida. Aleluia. Agora vamos, olha o que esse seguro, aleluia, nos fornece. Aleluia. Esse seguro garante a vida eterna. Eu já preguei sobre isso, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Então quem crê em Jesus Cristo, quem serve a Jesus, quem obedece a Jesus, quem ama Jesus, quem anda com Jesus, quem serve a Jesus, tem garantia de vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Ele nos garante ou nos guarda diante do fogo eterno. Aleluia! Isso está em Mateus 25, verso do 34 ao 41. Quem achar pode ler. Quem achar primeiro que eu. Aleluia! Mateus 25,
34 ao 41. Então dirá o rei aos que estiverem às suas direitas: vinde benditos do meu Pai, possui herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste, e estava nu, e vesti-me, adormeci, e vesti-me, estive na prisão, e foste velho. Então o justo lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, deram de comer, ou com sede, deram de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e estiveste. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei, deve dirá em verdade contigo, que quando fizeste a um destes meus meninos, irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparando para o diabo os seus anjos. Aleluia. Aos obedientes, Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai. Você vem para o meu lado, fica aqui comigo. Vem aqui. Aleluia. É a separação. Aleluia. Aí ele vai dizer muitas coisas, porque, aleluia, quando você está ajudando uma pessoa necessitada, entendeu? A Bíblia diz que você está emprestando a Deus. E Jesus disse que quando você faz isso, você está, é como se você estivesse fazendo para com Ele. Você entendeu? Aleluia. É por isso que tem muita gente que diz que caridade não salva, irmão. Vai botar, não vai. Jesus deixou um cara aqui. Entendeu? Isso aí é obra. O crente que não pratica boas obras, ele precisa se converter, aceitar Jesus. Entendeu? Porque boas obras é um dos compromissos do cristão. Fazer o bem é o compromisso do cristão. Aleluia. Aí muita gente tem, não, que é isso aí, eles negam, tendo condições, não ajuda, entendeu? Aleluia, porque obras não vai salvar ele, mas quando chegar lá naquele dia, Jesus vai falar o quê? Aí, ó, se você continuar lendo o 42 a seguir, aleluia, os ímpios vão fazer a mesma pergunta: quando foi que nós vimos você doente e não visitamos? Ou com fome e não deram comida para você? Ou doente e não fomos visitar? Aí Jesus vai dizer: quando você negou alguém que precisava, quando você rejeitou alguém que buscou a sua ajuda, aleluia, quando você, aleluia, não socorreu os necessitados, aleluia, você deixou de fazer isso para mim. Outra conta para a salvação ou não conta? Então fuja de falso profeta. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Né? Vai para a Bíblia. Entendeu? Aleluia, esse negócio de que você vai ser salvo pela graça e que não precisa mais nada, não, tome cuidado. Tome cuidado. Jesus deixou claro, Jesus não engana ninguém. Aqui ele deixou bem claro. Quando eles perguntaram: quando foi que nós demos comida para você? Ele falou: ó, quando você deu aquela pessoa que estava com fome lá, sabe? Você está dando para mim. Porque eu me chamei foi para isso, foi para ajudar os necessitados, e você estava cumprindo a minha vontade. Aleluia! Então, quando você faz isso, você está fazendo a vontade de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que quem faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, o injusto, aqueles que cumpriu a vontade de Deus, aleluia, eles serão livres do fogo eterno. Aqueles que negaram a Deus, que rejeitaram a vontade de Deus, que não cumpriram ela, eles serão lançados nesse fogo eterno, aleluia, do qual o justo foi livre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, esse seguro de vida
que é Cristo, Ele nos guarda da condenação. Você não quer. Ele nos guarda da condenação. Porque lá em Tessalonicenses diz que Jesus Cristo é aquele que veio para nos livrar da ira futura. A ira futura é o dia do julgamento final, é o dia da condenação. Aleluia! E Jesus veio para nos livrar dessa hora de condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Terceiro, Ele garante o suprimento para nossas necessidades. Aleluia! Nós temos essa segurança. Nós temos esse seguro de vida. Aleluia! Sabe por que Davi afirmou isso? Davi disse: olha, gente, eu fui moço, hoje eu estou velhinho, mas eu nunca vi um justo. Presta atenção, que não é qualquer um. Eu nunca vi um justo desamparado por Deus, e nem a sua descendência mendigando o pão. Entendeu? Nós temos essa garantia em Cristo Jesus. Nós temos esse seguro de vida. Aleluia! Porque Ele garante o suprimento das nossas necessidades. Quando Ele diz: olha, o pastor daí citou aqui, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Aleluia! E as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa. Promessa de Deus não falha. Aleluia! Quando nós cumprimos as condições, Deus entra com a solução. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nós vamos ver que Ele protege. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nas nossas necessidades, quando Ele provou para aquele povo lá no deserto, no monte lá no deserto, né? O povo todo com fome. Jesus olhou, ninguém falou para ele: lá já estamos com fome. Ele veio e viu. Deus sabe a sua necessidade. Jesus falou isso em Mateus 6. Não precisa você ficar se marcando na tua matéria, não, porque o Pai sabe de tudo isso. Né? Aleluia! E o povo lá, Jesus falou: estou vendo que a multidão está com fome. Aleluia! Aí o discípulo disse: que todo mundo tem que comprar aí nos mercados, aí nas barracas aí, né? Aleluia! Jesus falou: não, dá vocês mesmo comer para ele. Né? Aleluia! Jesus traz as almas aqui na igreja, mas para nós alimentar. Aprenda isso. Né? Jesus traz as almas aqui é para nós alimentar essas almas dele, falar dele, pregar ele para essas pessoas. Aleluia! Alimentar elas com a palavra, com o verbo. Aleluia! Com a palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse: você que comer para ele. Ele falou: o que é? Que nós vamos comprar? Nós vamos comprar 200, naquela época 200 denários era muita coisa. Comprar tudo isso não dá nem para cada um pegar uma unha, um pedacinho. Aí ele disse: o que é que vocês têm aí? Aí ele disse: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para esse povo todo? Jesus falou: vai lá e manda cada povo sentar em grupo, 50 e 50, e vão for um trabalho. Imagina, a Bíblia diz que era mais de 5.000 só homens, fora as mulheres e as crianças. Aleluia! Muita gente. Aí ele disse: vai dar conta. Mas não, olha o trabalho. Olha o trabalho. Está vendo? Nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Aleluia! Jesus faz milagre, mas é depois que nós trabalhamos. Aleluia! É quando nós trabalhamos é que vem a recompensa, irmão. A Paulo disse: todo trabalho tem a recompensa, não é vão no Senhor. Jesus disse: vai dar conta de grupo em grupo, de 50, e foi para sentar no meio das réuas aí. Eles foram lá contar, chegou e falou: mestre, está todo mundo contado, imagina a prova. Todo mundo cansado de andar no meio da multidão contando gente. Aí Jesus disse: agora dá aqui os pães. Aleluia! A palavra diz que Jesus só deu para o céu e agradeceu ao Pai. E pegou aqueles 5 pãezinhos, os 2 peixes. Eu imagino que Jesus chamou 5 discípulos, entregou cada um pão, chamou mais 2 e entregou para cada um peixe, e disse: agora vai, distribua para o povo aí. Ô irmão, aleluia, parece que eu vou ir a cena. Aleluia, é nessa hora que você tem que entrar na palavra. É nessa hora que a palavra ela tem que, aleluia, te revelar o que aconteceu no momento. Aleluia, agora imagina, ele arrancava um pedaço
quando foi ver o que sobrou, deu mais, deu 12 cestos. Né? Deu 12 cestos. Olha o mistério disso aqui. Irmão, aleluia. O que Deus dá para você, o dom que Deus te deu, aleluia, dá para você alimentar o mundo inteiro se você trabalhar em cima dele. Dá para você alimentar todas as almas da terra e ainda vai sobrar para você. Aleluia! O dom que Deus pôs em você dá para você edificar toda a terra. Aleluia! E ainda vai sobrar força para você vencer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então ele provou que ele é aquele que garante o suprimento na necessidade. Aleluia! Filipenses 4 e o verso 19, quem quiser ler aí, vamos correr. Aleluia! Esse seguro, chamado Cristo, aleluia, ele protege, nos protege diante da falta de serviço. Aleluia! Marcos 16 e o verso 15. Todos já sabem, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aleluia! Mas eu não tenho trabalho na igreja. Jesus falou: ide. Você tem sim. Você está esperando o pastor dar o trabalho para você? Pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todo cristão. Aleluia! Não precisa o pastor dizer: irmão, para na rua pregar, irmão, para convidar as pessoas. Não, isso é o dever de todo cristão, de todo salvo. Todos na igreja têm trabalho dado por Jesus. E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Se você tem falta de trabalho na igreja, então Jesus já deixou uma há mais de 2000 anos atrás. Aleluia! Para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Esse seguro concede concede um grande prêmio. Aleluia! Isso está registrado em Lucas, capítulo 19, verso 17. Aleluia! Ele concede um grande prêmio. Esse grande prêmio, louvado seja o nome do Senhor. Leia aí já, Lucas 19, verso 17. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Lucas 19, 17. E ele me disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Está vendo? Aleluia! Bom servo. Já pensou, irmão? Jesus me chamar de bom, ele que diz nada, mas ele chama de bom. Aí Jesus falou. Aí Jesus chamou um servo dele de bom. Sabe que para você ser bom, você tem que ter Jesus. Porque quem tem Jesus é bom. Quem não tem Jesus, aí a Bíblia diz que o mundo já não maligno. Quem não tem Jesus é do mundo. Quem é do mundo pertence àquele que é dono do mundo, né? Aleluia! Aí Jesus diz: bom servo, você foi fiel no pouco, então você vai dominar sobre 10 cidades. Já pensou? Você vai ter domínio, você vai governar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Lembra quando eu preguei aqui e falei que um dos privilégios que Deus nos dá é que nós vamos governar com Cristo? É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O sexto, todos podem obter esse seguro. Pastor, mas eu posso ter esse seguro? Sim. É Jesus. É só você aceitar Ele como Salvador da sua alma, assim como Zaqueu. Aleluia! Zaqueu recebeu Jesus em casa com alegria. Aleluia! E todo mundo dizendo: o homem aí da casa desse atrapalhado, ladrão, que é cobrador de
se rouba, né? Não devolve nada, né? Aleluia, e é absorvido. Porque para ser absorvido, você perdoar, tem que devolver. A lei de Deus é assim. Entendeu? Aleluia! Não devolveu nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é a justiça do homem. A de Deus ainda vai acontecer. Né? Eu quero ver o dia que essas pessoas chegarem na frente de Deus. Né? Aleluia! Vai aparecer lá o juiz e vai dizer: ó, eu abençoo o fulano. Deus vai dizer que você não é nada. Primeiro que eu nem te conheço. Apartai de mim. Aleluia! Eu nem te conheço. Aleluia! Apartai de mim. Sai daqui, porque você aqui não tem autoridade nenhuma. Lá na terra você fazia o que queria, mas aqui não. Aqui quem manda é eu. Aleluia! Apartai-vos de mim, maldito. Vai para o fogo eterno. E pronto, acabou. Né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, mas Ele é justo. Aleluia! Esse prêmio, aleluia, o prêmio que Jesus nos dá, ele é gratuito. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou o prêmio, é, aleluia, aleluia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Aleluia, este prêmio, ele é de graça, já foi pago por Jesus, é de graça para mim e para você, mas para Jesus custou caro, custou todo o sangue dele. É por isso que quem rejeitasse Jesus, quem rejeitar Jesus, não terá perdão naquele dia, né? Aleluia, porque para você alcançar a salvação, você tem que aceitar aquele que pagou o preço por você, aquele que te comprou, você tem que aceitá-lo como Salvador, para receber esse prêmio que é a salvação, a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar um conselho a todos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que já aceitaram Jesus, que já têm esse seguro, guarda, mantenha, entendeu? Mantenha a sua alma em segurança, em comunhão com Cristo. Essa é a segurança. Aleluia! Você que ainda não aceitou esse sacrifício, esse seguro, aleluia, aceitando a Jesus na sua vida, o meu conselho é: faça isso hoje. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e você terá a garantia de vida eterna. Você terá a garantia de salvação. Você terá a garantia de um dia ser livre do fogo do inferno. Você terá a garantia de escapar da condenação, porque Jesus é quem livra o homem dessa condenação. Aleluia! Que Deus abençoe. Aleluia! Para a meditação aí. Aleluia! Toma essa decisão hoje. Aleluia! Antes que seja tarde demais. Salmo 95, verso 8. Medite depois. Hebreus 3, verso 8 e 15. Aleluia! Toma essa decisão hoje. Aleluia! Porque em Hebreus 13, 3 está escrito assim: hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Ou seja, a oportunidade é hoje. É para hoje. Não é para amanhã. Não é para depois. Entendeu? Aleluia! Nós estamos no tempo chamado hoje. Então, todo momento que é feito apelo, aquilo é uma oportunidade. E todas as vezes que você se recusa a aceitar Jesus, você está deixando essa oportunidade passar. Aleluia! E se Jesus vem numa hora dessa, infelizmente, você se perderá. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo. Aleluia! Fique com essa palavra. Aleluia! Mantenha a sua alma em segurança com Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos receber o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe a todos essa noite. Uma palavra maravilhosa, né? Nossos caras felizes, né? Amanhã tem oração. Se não puder vir para a oração mesmo, se não puder, vamos estar aqui orando por você, para Deus guardar a sua vida e levar todos os finais, né? Então, obrigado pela vida dos irmãos, pela aqui a nossa irmã, nosso irmão, sentido do coração, né? O nosso irmão, a bênção de Deus, está trabalhando, já está
tudo para nós. Vamos agradecer a Deus, vamos lá. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Pai, nós te agradecemos, pedimos a toda nós, as nossas casas, agradecer o Santo Espírito, Pai, este culto que é baseado em toda a família, Pai. Abençoa toda a família, bendito Jesus Cristo, Pai. Abençoa esse Pai, a família desse Pai, o povo que mora nessa rua, o povo que mora na direita, na esquerda, Pai. Salva, que as pessoas para facilitar, para buscar, Deus, Pai, Deus poderoso. Nós pedimos nessa noite, Senhor, que leva as nossas casas, repreenda a enfermidade, repreenda o mal, Senhor, dá glória para a tua igreja, dá glória para o teu povo, Pai. Nós pedimos agora, e te agradecemos, Pai, para todos, Senhor, por favor de Deus, afirmando, Pai,